18 horas e mais 37 minutos, o Radar de Notícias está de volta para a parte final do nosso programa. E o meu convidado de hoje, faz tanto tempo que eu não o vejo, faz tanto tempo que da última vez que ele esteve aqui, a Copa do Mundo não tinha sequer começado. Abre a câmera, produção. O telespectador mais atento já nota a presença de um artefato estranho nesta bancada. A partir de agora, eu não me responsabilizo pelo que ocorrerá nesta bancada. Rabi Kalil, seja bem-vindo, ótima noite. André Kiuí, boa noite a todo o público multimídia do Radar de Notícias, começando aqui mais um programa, mais uma semana firmes e fortes. Vocês não imaginam quem está lá no Instagram, administrando o nosso Instagram. Nosso Cinegra. Olha só, Leonardo Notar, nosso Léo Bocardi, quem diria. Cumprimentar também o Rafa Sem Teto, ao vereador, eu estou vendo ele, olha ele lá nos assistindo ao vivo, muito para que privilégio. Grande audiência... vereador mais cabeludo, topetudo da Câmara Municipal também. Mandar um abraço aqui também ao Vinícius Tomé e a Bia Rottman, que estão de home, né? Como se fosse home hoje, né? E tal, Vinícius Tomé todas e tudo. Como é que o senhor está, André Kiuí? O senhor está bem? Tirando a coriza, o resfriado que tenta me derrubar neste momento, estou muito bem. Rabi, Copa do Mundo está acontecendo, cara. Você viu a atuação do atleta Josimar Dias, vulgo Vozinha? Vozinha, rapaz. O goleiro Vozinha, que espetáculo! Era um absurdo. Olha, tem coisas que quando Deus quer, quando Deus põe a mão, ninguém tira, não adianta. Ele começou o jogo, tinha 4 mil, 6 mil seguidores. 40 mil. 40 mil, acho que tinha menos até. A última vez que eu olhei já estava 2 milhões. Já estava com 2 milhões de seguidores. Quer dizer, ele fez a vida agora, né? Não, mas merecido. Atuação lendária. Nossa, se ele pudesse se naturalizar... Vem pro Peixão, Vozinha! Vem pro Peixão imediatamente! Se pudesse se naturalizar, mas agradecer aqui a participação especial do Léo Bocardi, que gentilmente fazendo as nossas transmissões e filmagens aqui dentro das nossas redes sociais. Obrigado, grande goleiro, né? Não vai jogar bola hoje. Não. Mas o senhor está com pressa, fica tranquilo. Não, eu tô tranquilo. Eu ia só perguntar em que momento do programa que a sua vuvuzela vai dar o ar da graça. É só para eu entender. Porque o Brasil empatou com o Marrocos e o Rabi chegou com a vuvuzela. Se ganhar um jogo na Copa, eu temo que nós teremos uma bateria de fogos nesse estúdio. Pelo amor de Deus, eu vou te falar na hora do final. Ah, tá, ufa. Na hora do final, mas na verdade essa vuvuzela, essa cornetinha vai ficar aqui até o Brasil jogar, porque o jogo vai ser na sexta-feira. Isso. Né? E o nosso programa já é logo na segunda. Sim. Né? Então ela ficará aqui aguardando o resultado de sexta-feira, que eu vou te falar uma coisa. Nós somos brasileiros. Sim. Né? Eu nunca, jamais torcerei contra a seleção brasileira, jamais. Né? Mesmo que não mereçam, mas assim, jamais torcer contra. Mas é difícil uma Copa do Mundo, é difícil. Pelo andar da carruagem, eu acho que acredito que nós vamos sair um pouco cedo da Copa. Nós não vamos ficar muito tempo, mas assim, mas a gente tem que entender futebol, fazer o quê? Aí. Você vê ontem Holanda e Japão jogando, dá gosto. Jogaço. Costa do Marfim, Equador, absurdo. Nossa, né? Hoje mesmo, Cabo Verde com a Espanha, sabe, para as pessoas que vão... E o Egito segurou a Bélgica. Agora há pouco acabou o jogo. Pois é, 0-0, 1-1. O Egito saiu na frente ainda. Exatamente. Então, quer dizer, você vê que são países, jogadores, que sabe, que tem pelo menos vontade de jogar, né? E eu não vejo isso, infelizmente, nos jogadores brasileiros. Mas tem o porquê, né? Que a maioria deles, né, o André, é natural. Quando você não vive o seu país, quando você sequer jogou no seu país, sequer participou de algum campeonato aqui no seu país, você não tem essa ligação. Né? Você vê aquele Igor lá, ele errou a cabeçada, não deu, Não deu, ele saiu sorrindo. E todo mundo aqui, o Brasil, 250 milhões de nego aqui, bravo e nervoso, porque o cara não acertou a cabeçada. Então, quer dizer,
Acho melhor a gente falar de política. Sim. Que política é boa. Por falar em política, Pois não. eu estava acompanhando aqui a entrevista do vereador Rafa Marques, né? Inclusive, comprometei, acho que ele tá nos acompanhando ao vivo aqui dos estúdios. Parabéns ao vereador Rafa Marques. O pessoal sabe que não tem questões partidárias, não tem nada, não tem. Somos amigos, tenho o maior carinho pelo Rafa, conheço ele há muito tempo, muito antes de ser vereador, inclusive, mas uma atitude bacana e também em sintonia com o governo, né? Com o governo. Isso mostra uma importância quando um vereador ele é da base e de uma determinada categoria, né? Quando você é um vereador de uma determinada categoria e você é da base do governo e tem esse diálogo, sabe, essa comunicação, sabe, tudo se resolve. Você vê, conseguiram alterar o projeto, veio uma sugestão do vereador, acredito ele e sua base também, a sua equipe, o governo atendeu, viu que dava para melhorar, não significa que estava ruim, né? Não estava, eu acho que o Rafa Marques ele foi muito feliz na entrevista dele, mas daria para dar uma melhorada. A sensibilidade do governo enxergou isso daí e viu. Agora você vê, se não tivesse um representante da categoria, né, dificilmente também um governo ou a categoria tivesse esse elo, essa ponte que teve. Então eu queria aqui, estava acompanhando aqui a entrevista do vereador Rafa Marques, né, que ele representa a categoria da GCM, né, quem é de grupo contrário, paciência, né, vai continuar sendo do grupo contrário, né, oposição ao governo, vai continuar sendo oposição ao governo, mas hoje, se a Câmara Municipal, se a cidade de Guarulhos tem um vereador, que o vereador foi eleito e tem como sua principal base eleitoral Segurança Pública GCM, é o Rafa Marques, e ponto final. Rabi Kalil, eu noto aqui, olhando aqui de canto de olho, que você tem muitas anotações. Isso. Mas se você me permite, só queria que você comentasse o fato do dia. O processo já está na Justiça Eleitoral há alguns dias, mas ele ganhou um fato novo hoje, porque foi oficialmente citado no processo o vereador delegado Mesquita, agora no PP, o Republicanos, partido pelo qual ele foi eleito, pede na Justiça Eleitoral a sua cassação por infidelidade partidária. Rapidamente, antes de passar a bola para o Rabi, para quem não sabe, mesmo que eventualmente seja cassado, isso não torna o delegado Gustavo Mesquita, pré-candidato a deputado estadual, inelegível, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, ele não seria condenado na lei da ficha limpa, por exemplo. A pergunta para você, Rabi Kalil, este processo que deve resultar na cassação do mandato, a jurisprudência é bastante clara, sejamos sinceros, muda em que, na sua avaliação, o termômetro da campanha eleitoral no que diz respeito ao delegado Mesquita? Olha, eu vejo duas observações, André. Primeiro, que não é surpresa para o Gustavo Mesquita esse pedido de cassação. Perfeito. Né? Já era sabido, ele já tinha essa consciência também. O próprio delegado, a sua equipe, pessoas próximas a ele, nas quais eu tive contato e conversei, né, já estavam cientes, já esperavam uma hora ou outra, né, que chegasse esse pedido, né, do seu mandato por infidelidade partidária. Isso é. E também, por outro lado, não foi segredo que o deputado Jorge Wilson, xerife do consumidor, também deixou claro, né, que ele saindo do partido, né, teria o pedido por parte do partido do seu mandato. Por quê? Porque os próprios suplentes, né, o próprio suplente estariam até exigindo e cobrando isso, que seria até o direito, né? Até o direito. Agora, nós vejamos diversas situações aí, né? Ele vai transcorrer esse processo, né? Antigamente, até pouco tempo atrás, o processo que eram jogados pelo TRE, eles demoravam um pouco.
né? Tinha um período muito maior do que é hoje. Parece que hoje o TRT tem julgado com uma certa rapidez, vamos se dizer assim, né? Então, assim, eu vejo. Agora, existe uma questão jurídica que é, no mínimo, questionável, né? E que aí é que vai entrar essa questão, se vai recorrer para o TSE ou não, e tal, que é o seguinte, né? Existe uma questão do delegado ter tido 80%, 20% dos votos do Conselho Eleitoral, que faltou poucos votos, faltaram, se não me engano, poucos votos para ele atingir o Conselho Eleitoral sozinho. Mas não atingiu, ele não atingiu. Mas tem uma questão dele ter batido os 20% do Conselho Eleitoral e o partido 80%. Neste quesito, que aliás, o vereador Daniel Santos foi eleito pelo partido onde está o delegado Gustavo Mesquita hoje, que é o Partido Progressista, foi eleito neste caso. Neste caso, que aliás, os 34 vereadores, o único vereador que foi eleito seguindo essa regra foi o PP, Daniel Santos, né? Então tá lá. Se o partido bater 80% do quociente eleitoral e o candidato, o mais votado, ele obtenha os 20% não estou dizendo que garanta o mandato dele, não. Que há questões, que há antecedentes, que eles falam como o termo jurídico, né? Antecedente... Jurisprudência. Jurisprudência, e há casos já julgados desta maneira, né, que deram sobreguarda a este mandato. Então, fica de alerta, de atenção para ambos, tanto para o Partido dos Republicanos, como também para os progressistas. O delegado Gustavo Mendes estava consciente disso. Ele sabia que saindo, trocando de sigla, ele poderia correr esse risco, né? E o Republicanos, o Jorge Wilson, também. É claro, vamos lembrar também que em 2016 o PV ingressou com o pedido de cassação de perda do mandato por infidelidade partidária do ex-vereador, então Guti, né? Na verdade, esse pedido foi feito antes de 2016, né? Na qual o presidente na época era o professor Jesus. Veio a decisão para que se cumprisse a perda do mandato, se eu não me engano, em julho de 2016. O então vereador Guti, candidato a prefeito da ocasião, né? Na época, salvo engano, quem estiver na live e lembrar do fato, né, por favor, nos ajude aqui. Salvo engano, existia um recesso parlamentar. Mesmo nesse recesso parlamentar, o presidente da Câmara não havia solicitado e dado a canetada. Então, canetada cumprindo uma decisão judicial, que é o que pode acontecer. O Republicanos ganhando, cita-se o presidente da Câmara, né, determinando a perda de mandato do delegado Gustavo Mesquita e comunique-se e convoque o seu primeiro suplente imediatamente. É essa a decisão que o juiz dá. Neste caso, era o professor Jesus, que era o presidente da Câmara. Então ele esperou, acho que um período lá, se não me engano, de recesso parlamentar, que não havia citado, uma questão jurídica lá, de intimação, oficial de justiça, aquelas blá 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 de jurídicos. Filigranas jurídicas. Que existe lá e que no final não serve para nada porque vai acontecer. A decisão do juiz vai ter que ser cumprida, né? Então, foi feito. Isso antes da eleição, o ex-prefeito Guti, ele se utilizou disso daí. Ele se utilizou. Então, se eu pudesse dar uma sugestão ao xerife do consumidor, fizesse isso depois das eleições, porque antes, ele perdendo o mandato, ele vai utilizar isso daí.
Ele utiliza isso até para explicar, olha, hoje, aqueles mais de 18 mil votos que eu obtive, eu não estou tendo hoje no mandato porque me tiraram, porque eu fiz isso. Está dando mais discurso ainda para ele. Então, eu acredito que por uma questão de até estratégia do partido, eu acho que deixa rolar, o próprio Ministério Público Eleitoral solicita. O próprio Ministério Público Eleitoral, né, se está constatada a infidelidade, a própria Justiça Eleitoral, ela toca sozinha. Rabi, posso fazer só mais uma antes de entrarmos aí no seu... Não pode, não, aqui hoje é aberto. Então tá bom. Hoje é aberto. Porque acho que, como eu queria te ouvir sobre um assunto que é muito importante. Salvo engano, há 2 ou 3 segundos, você fez uma análise defendendo que na sua avaliação fazia pouco sentido que o PSD de Guarulhos tivesse 3 candidatos a estadual. Sim. Quais seriam? Márcio Nakashima, atual deputado, que buscará a reeleição, e os vereadores Karina Soltur e Geleia Protetor. Perfeito. Dias se passaram e o PDT se coloca em situação semelhante. Lançou 3 pré-candidatos a estadual. Caê Mendrone, o Alan Assu e o Henrique Barros, que, para quem não sabe, é o filho mais velho do presidente Josinaldo Cabeça, presidente municipal do PDT. E aí, Rabi, por que o PDT adota essa estratégia na sua avaliação e se faz sentido ter não apenas 1, não apenas 2, mas 3 pré-candidatos? Sentido nenhum. Continua sem sentido nenhum. Aí eu devolvo a pergunta, quais dos 3 terão reais chances de ganhar a eleição? Quais dos 3 já têm mandato de deputado, que é o caso do PSD? São situações diferentes, o André. São situações diferentes. Por exemplo, no PSD já tem um deputado no seu segundo mandato que vai disputar a sua segunda reeleição para o terceiro mandato, que é o Nakashima. Que é o Nakashima. Os outros 2 são 2 vereadores. Sim. 2 vereadores eleitos e não no primeiro mandato também. Já vereadores de 2 mandatos. Então, são situações diferentes. No caso do PDT, o pessoal sabe disso. O Cabeça é meu amigo, com o maior respeito que eu tenho por eles. Né? São casos para quê? Para que faça dobradas com federais, né? Que dê voto para o partido, que é uma sobrevivência do partido, para que traga voto. Lança deputado estadual para fazer a dobrada com o federal, que eles precisam ter essa votação para federal, para o maior objetivo de todo partido hoje, que é o quê? Bancada. Bancada e sobrevivência. Exato. Partidária, atingida a cláusula de barreiras. Então, esse é o foco. No caso do PSD, é totalmente diferente do PDT, é totalmente diferente. É uma disputa política, é uma questão municipal, é uma questão regional, né? Você pega a vereadora Karina, que tem a sua dobrada clara e definida com Saulo Pedroso, ex-prefeito de Atibaia, né? Que, queira ou não, o Saulo é um concorrente do ex-prefeito Guti. Perfeito. Né? Então, é um confronto direto ali. É um confronto direto ali. Então existe outros, vamos se chamar assim, na maior saudável possível do prenome, mas existem todos os interesses possíveis nessa dobrada e nessa candidatura. E digo mais, segundo a fonte, o que acontece? Todo mundo que vai conversar com o Kassab, ele mostra a lista dos candidatos. Ele mostra que é praxe isso. Isso é praxe. Atentai, Eduardo Soltur, assessoria, vereadora Karina Soltur, atentai. Né? Todos que vão lá conversar com o Kassab, todo mundo que conversa com o Kassab, aliás, em qualquer partido tem isso. Se você for querer sair candidato pelo PDT, se você for conversar com o Lupe vai mostrar uma lista de candidatos para você. Olha, federal nós temos essa lista, estadual nós temos essa lista de pré-candidatos. Isso é básico, normal. Nessa lista não constava o nome da vereadora Karina. A vereadora Karina não estava nessa lista de estadual. Chamou a atenção. Né? Deu essa chamada de atenção. Então, o quê? É mais um indício também. É mais um indício. O meu palpite, eu acho que ela até seja candidata, que ela saia candidata, mas vai ter que dar uma remada. Aí por quê? Porque as convenções começam no dia 20 de julho e vão até no dia 5 de agosto. Serão 15 dias de convenções e depois
do dia 5 de agosto, mais 10 dias de prazo para que todos os partidos registrem as suas candidaturas. Neste momento, né, conforme a fonte disse, o nome dela não se encontra na lista. Muito bem, olha aí, mais uma informação do Rabi Kalil. Não, é a fonte... Sim, não, mas aí só a pergunta que eu faria é, você mesmo falou que é importante o estadual numa dobrada com o federal. Sim. O Kassab deixaria um federal na mão, o Saulo Pedroso, sabendo que se não der a legenda para Karina, compromete uma dobrada dele numa cidade importante como é Guarulhos? Porque na cidade de Guarulhos, para ele, o líder dele é o Guti, não é o Saulo. Ele pode fazer do Saulo para cuidar do PSD de Atibaia. Né? Aí a sorte é do Guti, que foi prefeito de uma cidade muito maior que Atibaia. Né? E o Saulo foi prefeito também 2 vezes em Atibaia, né? Numa cidade menor que Guarulhos. Aí é a sorte do Guti, essa daí. Né? É a sorte do Guti. Mas aqui é um jogo de 6 pontos. É um jogo que vocês não sabem, aqueles 2 que estão saindo da zona de rebaixamento? Eu sei bem. Você conhece muito bem. O 16º contra o 17º, é um jogo de 6 pontos. Então, cada volta, lembrando que o Guti, ele corre já na cidade, na mesma raia do Thiago Surfista. Sim. Ele já tem um adversário de peso para ser disputado aqui, da cidade. Então, quanto menos, dentro do partido dele, fazer uma dobrada com uma outra candidata no quintal da casa dele, é difícil. É difícil. Eu acho que ele que não aceitaria isso daí. Já diria o filósofo, de tédio não morreremos e as cenas dos próximos capítulos serão importantes. É isso aí. Ô, Rabi, você já quer entrar no Momento Maguila, é isso? Já vamos. Tá bom. Não, mas fala. Não. Eu tinha só uma pergunta para fazer favor, e eu já faça. ia entrar no Momento Maguila, que geralmente nós mandamos abraço, mas tem uma pessoa que pediu para eu te mandar um abraço. Então hoje vai ser um Momento Maguila diferente. Mas se você, no pique, como diria o outro, só uma última. Final da semana passada, o vereador Edmilson Souza oficializou a sua desistência da sua pré-candidatura. Um nome a menos no campo da esquerda. Se nada mudar, nós devemos ter Janete, Marcelo Seminaldo e Fernanda Curti. Não ter o Edmilson, na sua humilde avaliação, impacta em algo? Aumenta a chance dos partidos de esquerda elegerem o estadual? Sim ou não e por quê? Bingo, porque nós dissemos aqui no radar, deixamos claro aqui e falamos, eu me lembro muito bem da minha fala aqui. Resumindo, vereador Edmilson não será candidato a deputado estadual. Então é bingo, é bola na caçapa, como diria o nosso eterno Pedro Notaro. Bola na caçapa. Né? Eu acredito que da questão do Edmilson tem para federal, que é a Natália Boulos. A Natália Boulos, que é a esposa, Isso. a esposa do Guilherme Boulos, né, que vai ocupar esse espaço, porque o Guilherme fez esse combinado de não sair para se manter ministro do presidente Lula. Né, e eu acredito até que para estadual, né, eu apostaria quanto for necessário, que a candidata dele não será a Janete Petá, por questões óbvias, né, e muito claras. É um personagem a menos. Eu incluiria aí, né, um pouco à esquerda, com a sua história da esquerda, Maurício Brinquinho. Verdade, tem razão. Maurício Brinquinho, grande Maurício Brinquinho, que será candidato a deputado estadual pelo Solidariedade, também dobrada com o Eloy Pietá. Por falar em Eloy Pietá, lá vai. Por falar em Eloy Pietá, eu não posso dizer agora com quem exatamente, mas está nos acompanhando, né, como nunca perde, né, um programa, né, fizemos uma outra aposta, né, de um almoço ou um jantar, né, um restaurante bacana e tal, sobre a votação do Eloy Pietá. Perfeito. Sobre a votação do Eloy Pietá. Você não pode dizer com quem você apostou, exato, é isso? Exato. Tá. Mas você apostou um jantar num lugar bacana. Isso. Que o Eloy, o quê? Que na cidade de Guarulhos, a pessoa apostou que ele passaria de 70 mil votos, né? Ok. Em Guarulhos. Eu apostei que não vai chegar a 70 mil votos, né? Então, está registrado, estou deixando registrado aqui, né? E vai ser legal, o André, por quê? Porque a eleição do dia 4 de outubro, domingo. No dia 5 de outubro, às 6 da tarde, estaremos aqui no Mais do Radar de Notícias,
ao vivo, fazendo e falando e comentando todos os resultados das eleições, que, diga-se de passagem, daqui a 3 meses e meio. Olha como que está passando rápido. Detalhe, acabou a Copa do Mundo, estará restando simplesmente 2 meses e meio para as eleições municipais. Lembrando que o Eloy teve cerca de 200 mil votos, 230 mil, não foi? 230 mil votos no segundo turno contra o prefeito Lucas Sanches. Sim, 2020 mesma coisa, 2016 também. Muito bem. Não chegou. Rabi Kalil, vamos ao Momento Maguila, mas antes, olha que mensagem maravilhosa. André, manda um abraço ao Rabi, eu achei o nome fantástico. Ao motorista Papai Noel do Micael 2. Parabéns pelo programa. Então, o motorista Papai Noel, ho, Rabi Kalil. Que é isso? Eu não sei. Pediu para mandar um abraço, eu mandei. Jean Moraes. Você anda andando de trenó por aí, Rabi? Não, foi lá. É uma história que aconteceu nesse final de semana. Eu estou tentando lembrar. Papai Noel do Micael 2, parabéns pelo programa. Eu estou tentando, tem alguma coisa, eu me recordo no final de semana, no sábado, teve alguma agenda, eu acho que eu encontrei e falaram, foi uma coisa desse sentido, mas eu vou lembrar aqui. E caso eu lembre no programa de amanhã, você, por favor, tá bom. É o Jean Moraes. Obrigado, Jean, mas nós estamos em junho e o Rabi tá andando de trenó por aí, ô produção. Não sou eu não, foi alguém, pô. Foi alguém que andou, aí a gente acabou vendo, então foi um negócio, eu tô lembrando aqui, mas olha, a audiência... Muito bem. A audiência não... Eu não sei quem é, pediram um abraço, tá mandado um abraço aí do Papai Noel. Acreditas em Papai Noel, Rabi Kalil? E você, o que você tem de abraço aí hoje? Tem que acreditar, mandar. Primeiro é o seguinte, só lembrando e reforçando que no próximo dia 20, aqui no Espaço Inter, André, né, será feito o lançamento da candidatura ao Senado, da pré-candidatura ao Senado do deputado André do Prado. E eu estarei lá. Você estará lá? Eu também estarei lá. Vou cobrir. Estaremos juntos. Muito Farei bem. o maior prazer do mundo de vê-lo lá, com a presença de Flávio Bolsonaro. O governador Tarcísio também já confirmou a presença, vai estar lá o prefeito, os secretários, enfim, o PL todo, no dia 20 de junho, lá a partir das 9h30 da manhã, no Espaço Inter, o lançamento, o pontapé inicial da campanha do André do Prado para o Senado, e também confirmou a presença, se eu não me engano, do Guilherme Derrite, que é o outro senador também, na chapa do governador, né, que estará também no sábado aqui em Guarulhos. Guarulhos virando, dentro do radar político, o centro do radar político de toda a região. Ele poderia muito bem, como o prefeito de São Paulo, está na coligação, é um dos braços da campanha do governador Tarcísio pela reeleição e tal, né? Mas escolheram e foi escolhido Guarulhos. Isso mostra que a cidade está no centro do radar das questões eleitorais dessa eleição, e isso é bom para a cidade. Muito bem, Rabi Kalil, vamos embora então nesta segunda-feira, programa começando no melhor estilo possível, e a Vuvuzela ficará por aqui, porque sexta-feira, 9h30 da noite, o Brasil entra em campo contra o Haiti. Se não ganhar do Haiti, vai ganhar de quem, né? Não joga nem o terceiro jogo, vai embora. Pois é. Pega o avião e vai embora. Claro que eu vou levá-la para o jogo de sexta-feira, e aí você na segunda-feira estaremos de volta. Muito bem. Rabi Kalil, o torcedor. Obrigado, telespectador, obrigado, produção, obrigado, Rabi, obrigado, Léo Cesare Notaro, o cinegrafista. Voltamos amanhã. Quem diria, hein? A partir das 18 horas com mais uma entrevista. Pode anunciar o convidado, ou produção? Pode. Primeira vez na bancada do Radar. Delegado Romani. Delegado Romani, deixa a porta aberta. Deixa a porta aberta aqui, viu? Não deixa fechada, não. Deixa aberta, porque ele como é que é? Pé na porta. É pé na porta. Afinal de contas, será ou não candidato? Não. Vamos falar disso. Calma. Vambora, vai. Vambora. Tchau.